O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Iniciamos mais uma vez o nosso Evangelho virtual, esperando que ele leve luz e paz a todos os lugares, que todos que escutem sejam preenchidos pela luz divina. Nós saudamos a todos os orixás, saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa, saudamos a corrente de Francisco de Assis, corrente a qual pertencemos, que nos envolve, nos protege de todo o mal, que mesmo sem querer, continuamos a atrair. Nós pedimos a essa corrente maravilhosa que vá a todos os locais onde há dor, sofrimento, miséria, fome, falta de fé, desespero, e que possa envolver todos que lá estão em sofrimento, que possa envolver todos e trazer a paz para todos os corações. Pedimos então pela paz, que a paz se faça no nosso planeta, que a paz se faça no Brasil, no Rio de Janeiro, em nossos lares, em nossos bairros, e que possamos ser nós os mensageiros da paz que o nosso mundo tanto necessita. Pedimos por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos manicômios, nos orfanatos, por todos que não têm um lar para voltar, por todos que estão se sentindo desorientados, desamparados, por todos que estão nas ruas,
pelos obsessores, pelos suicidas, pelos sofredores de toda a espécie. Que a espiritualidade maior possa atendê-los, envolvendo a todos na luz divina também. Agradecemos mais uma vez a nossa corrente e ao caboclo Tupinambá a orientação constante, o amparo que eles sempre nos dão. Pedimos por todos que ajudam a nossa casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho social e o seu trabalho espiritual, que todos sejam abençoados. E por fim, pedimos por todos os nomes que estão em nossa mente, para que a corrente possa, da melhor forma, atendê-los, que eles sejam envolvidos na luz também. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, oração. Marcos capítulo 1, versículo 35 a 38. Levantando-se antes da madrugada, noite ainda, saiu e foi a um lugar deserto, e aí orava. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e tendo-o encontrado, disseram: Todos te buscam. Jesus disse-lhes: Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu também aí pregue, porque para isso vim. Após o trabalho intenso da noite do sábado, Jesus sai da casa de Pedro, antes da madrugada, noite ainda, ou logo que surge o dia, e dirige-se a um lugar deserto. Simão e seus companheiros vão procurá-lo para informar-lhe que há muita gente que o busca. Mas Jesus diz que precisa ir a outras cidades para anunciar a boa nova, pois para isso vim. Outra vez a confirmação da pré-existência do Espírito ao nascimento. Só vem ou é enviado quem já existe. Se o Espírito fora criado no momento de nascer, só caberia a expressão fui criado para isso. Comentário de Torres Pastorino. Demonstra-nos Jesus com seu exemplo que, por mais elevado que seja ou esteja o espírito, não pode prescindir da união com Deus em isolamento, numa prece que o fortaleça. Muitos acreditam que o trabalho, sobretudo espiritual, é uma oração. Sem dúvida que é, mas não basta. É indispensável oração isolada, do espírito que se une a Deus em seu coração. E para isso é indispensável a solidão, o afastamento da agitação do mundo, nem que seja por alguns minutos ao dia ou à noite. Todas as criaturas são enviadas à Terra para uma tarefa, e seu progresso consistirá em cumpri-la à risca. Não é, portanto, justo que, para atender a quem nos chama, por mais sofredor que seja, tenhamos que desviar o rumo de nossa rota. Antes de tudo e acima de tudo, o cumprimento da vontade divina a nosso respeito. Quando podemos, atendemos com todo interesse aos que necessitam de nós, mas quando isso nos desviar do caminho, sigamos nosso roteiro, porque é mais importante do que uma caridade mal interpretada. Não temos direito de falsear nossos deveres espirituais, e o primordial dever é obedecer à tarefa que nos foi imposta. Jamais esqueçamos que a lei não comete injustiças. Se alguém sofre, é resultado de seus próprios atos no passado. E se no momento não podemos atender porque nossa tarefa nos desvia do caminho deles, isso significa que a hora deles serem aliviados ou libertados ainda não soou. Também nos ensina este trecho que jamais deve o espírito deixar de fazer sua oração de união com Deus, embora os necessitados nos chamem para distrair-nos dessa necessidade vital. O caminho para Deus por si só os ajudará. Precisamos aprender a erguer-nos a outros planos. Só assim progrediremos para a nossa união com Deus.
Evangelho falando sobre a necessidade de orar. Jesus, a luz do mundo, após os trabalhos de doação de energias, curas e sermões, se retirava para se refazer, para orar, para se reabastecer da energia do todo, da energia do Pai, para poder continuar a cumprir a sua missão árdua, mas vital para trazer a luz aos que ainda necessitavam de tudo, de conforto material, de atenção, de saúde, de compreensão. Se Jesus precisava orar para se refazer, nós, então, deveríamos permanecer em constante oração. Ao orar, entramos em contato com o Pai que habita em nós. Esse contato nos faz entender que somos luz. Todos vêm à Terra com uma missão: evoluir. E de nada adianta atender a todos os necessitados, demonstrando que estamos trabalhando em prol da humanidade, se isso retardar a nossa evolução. Ao não atender, não é injustiça ou falta de caridade, é que o karma da pessoa ainda não cessou. Para realmente ajudar o próximo, precisamos acender a luz, a nossa luz, em primeiro lugar. A espiritualidade deseja sempre a nossa evolução, mas ainda estamos ávidos de autoridade, de posição social, de ter tudo, possuir, controlar. Francisco de Assis, como mais um enviado do Pai a nos lembrar de amar o próximo, nos trouxe então a prece da paz. Essa prece é como um manual de bem viver, de comportamento em relação a tudo e a todos. Nós, da corrente de Francisco de Assis, temos uma orientação então a seguir. A prece diz: Senhor, faz de nós um instrumento da vossa paz. Quer dizer, um instrumento que leva a paz aonde for e não trevas. Onde houver ódios, que nós levemos o amor. Então vamos sintonizar com o amor para poder distribuí-lo. Onde houver discórdias, que nós levemos a união. Então vamos nos unir na certeza que o Pai Maior ama a todos os seus filhos, que faz chover sobre todos, que os ama sem distinção, certo que todos alcançarão a perfeição, mais cedo ou mais tarde. Onde houver guerras, que nós possamos levar como mensageiros de Francisco de Assis a paz. Onde houver tristezas, que nós possamos levar a alegria. O ensinamento, então, é que, independente da situação, devemos compreender o outro, pois é nosso irmão, e ao Pai Maior todos retornarão um dia. Somos partículas divinas que perderam a sua vibração original, mas não deixamos de ser partículas divinas. A evolução é se voltar para dentro de si mesmo e acender a luz que somos, tal qual o Cristo é. Onde a prece fala que devemos consolar antes de ser consolados, amar antes de ser amados, tenta nos ensinar a servir desinteressadamente, sem esperar nada em troca, pois é dando que se recebe. Temos que compreender que as nossas atitudes em benefício do próximo atrairão para nós, por sintonia vibratória, o bem que praticamos. E se esse bem, essa justiça divina ainda não nos alcançou, é porque ainda estamos passando por algum processo kármico, alguma limpeza em nosso campo eletromagnético. Neste caso, não devemos nos revoltar, mas compreender que a espiritualidade maior está agindo a nosso favor, para que todo esse mal seja expurgado. Quando a prece diz que devemos perdoar antes de sermos perdoados, nos esclarece que o nosso coração deve estar puro, sem mágoas, sem cobranças de perdão. E quando diz que é morrendo que se nasce para a vida eterna, quer dizer morrer na materialidade, no apego.
Só assim poderemos nos tornar luz e fazer brilhar em nós o Cristo, a partícula divina. E aí sim, nós nasceremos para a vida eterna, porque nos conectamos ao todo, passamos a ser um com o Pai, mergulhados no amor. Esse Cristo que tanto esperamos que retorne ao nosso mundo para pacificar, talvez seja a centelha divina que temos que despertar em nós. Um grande trabalho se apresenta então para todos, a autotransformação, a mudança de padrão vibratório, para juntos iluminar esses tempos tão conturbados, tão cheios de dor. Somos corresponsáveis pela evolução. Vamos assumir o nosso papel de pacificar. Que Oxalá nos abençoe e que Francisco de Assis nos dê equilíbrio. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.